Buongiorno, Jessica Galan, como stai? Ei, tô bem. E aí, você que manda? Eu acho que seria melhor falar, talvez, em alemão, né? Guten Morgen, Jessica Galan, wie geht es dir heute? Né? Porque o assunto hoje tem mais a ver com a Alemanha, não é só a Alemanha, mas pega bastante da Alemanha, né? Vamos lá, o que Sim. você quer falar sobre hoje? Hoje você quer falar sobre Vamos falar de nazismo. Vamos tirar esse nazismo. assunto limpo. Que é uma coisa terrível, né? Daquelas coisas que a humanidade cria para mostrar como o ser humano pode ser realmente mal, né? Do mal. Que É. nazismo nada mais é do que o nome, né? Vem de nacional-socialismo, que aí isso dá uma confusão danada na cabeça das pessoas. Quem nos assistir aqui vai ficar assim, tipo, mas como assim? Socialismo? Mas o nazismo não era contra o comunismo? É, sim, era contra o comunismo, mas ele tinha uma questão de todo mundo unido em prol de um ideal. Aí vem essa coisa do social, do todo mundo junto, tal. Então dá muita confusão se é esquerda ou direita, mas é direita, tem a ver com direita, sim. E, e o nazismo ele tem a ver com a Alemanha, claro, né? Porque é a Alemanha que iniciou esse processo. Mas as origens dele vão lá, as origens imediatas do nazismo, né? Então, só para pontuar aqui, o nazismo ele ganha a força dele, a origem dele imediata é o fascismo, que é italiano, tá? Então, Uhum. houve um movimento na Itália chamado fascista. Aí esse fascista, né, que é Fascista, fascista, esse movimento fascista, ele começou na Itália, norte da Itália, com um movimento de união para conseguir um objetivo determinado. Então, fascismo nada mais é do que um feixe. Então, as pessoas, né, todo mundo em prol de um determinado ponto, de um determinado para resolver uma questão, e essa força, essa união, como se fosse um laser hoje em dia, né? Na época não tinha isso, mas como se fosse um laser. Então, essa é a ideia do fascismo, sabe? Todo mundo numa faixa só. E todo mundo igual, no sentido de que da mesma raça, com a mesma cultura, com os mesmos desejos, etc. E tal. Então, isso começou na Itália, e o fascismo ele tem a ver com um cara chamado Benito Mussolini, né? Que foi a gente chama de Il Duce, D-U-C-H, né? Il Duce, que era o duque, o grande, né? O cara que mandava em tudo. Então, primeiro vem isso tudo imediatamente começa ligado ao fascismo, mas a origem dessa questão de por que, né, uma raça pura e por que os judeus, isso tem origem aí já é a Alemanha mesmo, é meio da Alemanha, a Alemanha está no meio da Europa, e no meio da Alemanha ali, judeus e alemães, né, dois povos convivendo juntos durante centenas de anos. Então, a origem desse ódio, né, e não é um ódio mútuo, é um ódio dos alemães para com os judeus, do povo alemão para com o judeu. Então, isso é muito antes de Hitler. Então, só para pontuar, não foi Hitler que inventou isso, ele só deu o nome, né? Ele organizou isso na forma de uma questão de Estado. Então, um movimento, um anseio, uma questão social que já existia na Alemanha, que era contra os alemães, muitos alemães contra os judeus. Hitler transformou isso numa questão de Estado, então incorporou isso. É como se, por exemplo, um movimento brasileiro, aqui no Brasil, das pessoas sei lá, de melhorar, sei lá, do que eu posso falar aqui? De não querer saber de estrangeiros. A gente teve um caso recente do rapaz do Congo que foi assassinado no Rio de Janeiro, Moise, né? Então, imagina um movimento, se a gente tivesse, a gente não tem, graças a Deus, é muito isolado isso, mas existe. Mas existe então, se o movimento no Brasil das pessoas contra estrangeiros. Então, as pessoas naturalmente não querem saber de estrangeiros, né? Aí o Estado vai e incorpora isso para ele. Então, é o Estado que passa a não querer saber de estrangeiro, entendeu? Um movimento. Aí tem armas, tem dinheiro, tem uma série de coisas. Então, a gente chama isso de institucionalização. Então, a institucionalização do ódio aos judeus foi Hitler que fez, mas o ódio já existia antes, e não era geral, não era, claro, né? Toda generalização é idiota, então não eram todos os alemães que odiavam os judeus, mas existia. Mas quando você fala que eles não gostavam dos judeus, mas os judeus que estavam na Alemanha, eles eram estrangeiros?
Não, mas era como se fossem, porque ele falava um idioma meio diferente, falava Yiddish, que não era... Yiddish tem a ver com alemão tem a ver com Yiddish, mas não são as mesmas, não são idiomas iguais, eles têm raízes diferentes. Então, assim, um povo morando no mesmo lugar, falando um idioma parecido, mas não era o mesmo. Então, assim, não tinha uma integração total, né? E o povo judeu, como foi perseguido e é perseguido até hoje, né? Sempre para poder ganhar força, teve que se unir, né? Então, é na união que se ganha força. Então, um povo que se uniu, e para se unir, eles acabaram fechando uma questão entre eles. Então, assim, casando só entre eles, né? Vivendo em comunidades, dando preferência para ficar sempre com os judeus. Então, isso foi alimentando nos alemães um sentimento de exclusão, de aversão, de xenofobia, né? De aversão ao que é diferente, ao que é estrangeiro, no caso, né? Isso é na Alemanha do século da Idade Média, já tinha isso, esse movimento contra os judeus, de perseguição, de matar judeu, já tinha isso. Mas, de novo, não era uma coisa institucionalizada. Tanto é que, em alguns momentos na Alemanha, alguns imperadores, alguns reinos protegeram os judeus. Então, assim, houve momentos na história da Alemanha que os judeus fizeram parte da sociedade alemã e eram até protegidos, porque o reino sabia que o judeu, um povo muito organizado, muito disciplinado e muito importante para a sociedade alemã, então, mas em menor número, e que eles sabiam que sofria preconceito. Então, vamos proteger os judeus. Isso aconteceu. Eu visitei algumas cidades na Alemanha de núcleos, né, da Idade Média, cidades assim protegidas onde os judeus ficavam ali com a guarda, né, com a salvaguarda do Estado, para não sofrer ações para prevenir ações da sociedade, das pessoas comuns, né, contra eles. Então, essa é a origem do ódio dessa questão. E por que o ódio? Porque eu já falei, né? Porque é um povo organizado, os judeus, e muito disciplinado e bastante produtivo, né? Porque tem uma lógica de trabalhar, de fazer negócios que é difícil de encontrar, né? Então, é claro que um povo unido, organizado, disciplinado, que estuda, que não sei o que, vai progredir mesmo, né? Eles têm que ler lá a Bíblia deles, né? Que é a Torá. Eles, então, assim, desde muito pequeno, uma pessoa que nasceu na comunidade judia já tem que ler a Torá e interpretar. E não é fácil, assim, eu já tentei, eu vou contar para você, assim, é como se fosse um tratado de filosofia, entendeu? Então, assim, isso exige da pessoa um empenho muito grande. Então, as pessoas têm que se dedicar muito a isso, à religião, a estudar e a interpretar os textos. Isso dá para a pessoa, é claro, né? Leitura, conhecimento, né? Sabedoria. E aí, começando a aplicar isso depois na questão da vida, né? Em como enfrentar as adversidades da natureza. E aí foram se desenvolvendo, enfim. Então, não tinha um país para os judeus. O país para os judeus só aparece depois do Holocausto. Em 1947, aparece o país que se chama Israel, que é a solução encontrada pela ONU, né? Com a ajuda de judeus no mundo inteiro para patrocinar um Estado para os judeus, que até então não tinha esse Estado. E aí o Estado foi colocado onde? No local que acredita-se onde tudo começou, né, para os judeus, que é Jerusalém, a região de Jerusalém, tá? Ali na Onde Oriente Médio. então, e também tem não só os judeus, mas tem os muçulmanos que também acreditam que seja o começo. Então, E e os cristãos, né? 3 religiões acreditam que ali é o início deles, né? Mais forte para os judeus e mais forte para os cristãos. Os muçulmanos também têm a região como sagrada, mas eles acreditam, mas em termos de grau de importância, Meca e Medina são mais importantes na Arábia Saudita, que não fica ali, né? Fica perto, mas não é ali. Então, assim, essa relação de 3 religiões diferentes com o mesmo lugar, isso é muito louco, né? Quer dizer, é um barril de pólvora. Mas aí vai. Então, essa é a origem do nazismo, fascismo, e resgatando uma questão social antiga, que nunca deixou de existir. Agora existe, Joimar, agora existe. Existe o neonazismo, né, que é o que a gente tem visto no noticiário, em vários lugares do mundo, mas que em países como a Alemanha é perseguido, é proibido, da cadeia, né? Não é fácil ver assim, a pessoa não pode chegar numa televisão ou fazer uma publicação neonazista, entendeu? Isso tem consequências seríssimas. Então, claro, né? Porque como a Alemanha foi o país que incorporou a questão do nazismo, né? Que transformou isso em política de Estado, tem que tomar muito cuidado com isso na Alemanha.
Mas, enfim, vamos lá. E aí, o que mais você já encontrou movimento neonazista na Inglaterra? Já viu alguma coisa do tipo? Nunca vi nada. O que para mim é muito curioso, né? É que a gente sabe que no Brasil a gente tem agora recente também, né? Que aconteceu fatos, mas eu nunca vi nada aqui, né, na Inglaterra sobre o assunto, uma manifestação ou algo que ocorreu. E é curioso saber que no Brasil, um país que não teve tanta ligação com o nazismo na época e tudo mais, a gente vê tantas pessoas. Eu não consigo entender como que a gente tem tantas pessoas que apoiam e que gostam e se você entender mesmo a raiz disso, é uma pessoa que está contra outra pessoa, Hum, né? E aí eu queria entender por que que no Brasil a gente tem pessoas desse tipo, é, sendo que, assim, às vezes aqui, que é né, um país europeu, eu nem vejo nada, assim, não é por falta de, ai, não vejo, realmente, porque no Brasil a gente vê até, né, no YouTube, caras que se expõem, ou que foi no estádio recentemente, que o cara foi expulso, a própria uhum, torcida expulsou um torcedor que uhum. tá a tatuagem, que eu acho que era o nome do livro do Hitler, É que Mein é Kampf, né? O nome do livro do Hitler se chama minha, Mein Kampf, que significa minha minha luta. luta, né? É, Que eu já li, então, é um livro que existe por aí para ser lido, tem versões em PDF à vontade. E é um livro mal escrito, é um livro, não é uma literatura de qualidade, nem nada. É curioso como fato histórico, né? Por isso que eu li, porque tem muita curiosidade histórica ali. E é o livro do Hitler que ele escreveu na prisão, né? Hitler foi preso sim, por, por, um- por, nova por se colocar visão, contra o Estado, foi preso e escreveu o livro na prisão, começo da década de 20. Enfim, então, por que que tem tanto... O que que é o neonazismo? Então, tudo que tem esse prefixo neo significa novo, né? A palavra latina, novo. E novo por quê? Porque não dá para chamar de nazismo agora, porque o movimento nazista original é o da época do Hitler, né? Então, o de agora, ele é um resgate, como se fosse uma ressurreição desse movimento que foi implementado pelo Hitler. Hitler ficou no poder, assim, oficialmente, né? Quer dizer, Hitler faz barulho no mundo desde 1923, assim. Na Primeira Guerra Mundial já tem alguns relatos de Hitler, né? Ele nasceu na uhum, Áustria, vamos lembrar, né? Em 1889, então no começo da Primeira Guerra Mundial, Hitler estava lá lutando e tinha alguma coisa, alguns registros dele em guerra, tal. Parece que ele foi afastado da guerra porque foi machucado, né? Teve ferimentos, tal, e foi afastado. Mas enfim, aí depois ele começa resgatando, né? Justamente incorporando essas questões do ódio de parte da população alemã com relação aos judeus e vai crescendo em cima disso. Então, mas assim, oficialmente ele vai virar chanceler em 1933, né? Que é quando ele começa realmente aí a coisa vira totalmente contra os judeus e só vai piorando a situação dos judeus. Então, o que acontece com isso, com esse movimento? Um movimento muito longo, né? Então, assim, as pessoas estavam vendo que na Europa, aquele mundo de paz idolatrada, de tranquilidade, isso a gente chama de Belle Époque, né? Então, esse movimento de Belle Époque, que é um período que vai até o comecinho da Primeira Guerra Mundial, onde tudo parecia que nada, assim, não ia ter mais guerra, né? A Europa vivia de guerra em guerra. Aí depois da última guerra, que foi em 1871, que foi a Guerra Franco-Prussiana, uma guerra terrível, né? França contra a Prússia, que na época chamava Prússia, não tinha Alemanha. Então, depois dessa guerra, em 1871, até 1914, as pessoas achavam que não ia acontecer não é nada, que assim as guerras tinham ficado no passado, no século XIX. Ninguém, sério mesmo, assim, ninguém, eu não posso dizer, mas não se imaginava, assim, não se discutia a guerra no século XX. Aí vem a guerra de 1914, né, que quando assassinaram o Franz Ferdinand, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo. E aí acontece o quê? O mundo começa a ficar descrente, então já começam movimentos, né, mais fortes de xenofobia, de nacionalismo e tal. Então, os judeus foram percebendo isso, claro, né? E foram saindo. Então, houve uma diáspora. Os judeus foram saindo da Europa. Então, uma concentração muito grande de judeus na Alemanha e na Polônia, na República Tcheca, na Holanda, né, nos Países Baixos, eles foram saindo. Então,
os judeus se espalharam pelo mundo, principalmente para os Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos em massa, né? Mas também vieram para o Brasil. E, claro, né, levaram com eles, né? Então, isso está sempre com eles, essa relação com produtividade, com estudo, né? Com afinco ao trabalho. E, é claro, acabam se desenvolvendo e acabam ficando ricos mesmo, né? E existe, então, na cabeça das pessoas, no imaginário de pessoas que geralmente não têm informação completa, né? Acabam pegando informação só ou alguém ouviu falar de... Antigamente a gente fala assim, porque no ponto de ônibus alguém comentou alguma coisa, no elevador, ou um taxista comentou alguma coisa. Quer dizer, a pessoa precisa estudar para poder adotar um movimento. Mas o que aconteceu na Alemanha, no nazismo, foi que a Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial derrotada e destruída. E o movimento nazista, com Hitler no poder, ele conseguiu colocar a Alemanha de volta, né, em pé, e deixando a Alemanha com uma cara assim, tipo, potência total. Tanto é que fez a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a Alemanha estava na Primeira Guerra Mundial, mas não foi ela que provocou, assim, acabou entrando no meio da guerra, tal, assim, uma questão entre Áustria e países dos Balcãs, tal, e a Alemanha pegou para ela essa questão. A Alemanha tinha interesses nisso, claro. Mas na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha é uma potência absoluta. Então, assim, o que as pessoas imaginam, Jéssica, por isso que tem muito movimento neonazista espalhado pelo mundo, que, assim, se as coisas não vão bem, se tem problema de corrupção, de violência, de atraso econômico, vamos implantar o nazismo, entendeu? Porque isso resolveu na Alemanha, isso transformou a Alemanha numa potência. Então, as pessoas acham que isso é um remédio, tá? Então, assim, o país nazista é um país que é produtivo, é rico, é moderno, etc. E tal. Moderno, apesar de ser uma coisa, né, absurdamente retrógrada, né, do século, sei lá, da Idade Média. Mas, enfim, essa que é a ideia, entendeu? Então, por isso que tem movimentos neonazistas no mundo inteiro. E tem aquela coisa do militarismo. Então, juntou um Estado moderno, as pessoas, né, todo mundo tendo dinheiro para fazer as coisas e o país brilhando, não sei o quê. Vamos montar um movimento neonazista. Por isso que tem espalhado. No Brasil, tem vários movimentos neonazistas, tem movimentos de diversas, até com nomes diferentes e tal, e isso tem a ver com o fato do Brasil ter sido um dos países pro qual que os judeus imigraram, né? Então, muitos judeus vieram para o Brasil, ficando em São Paulo. Depois houve também, logo depois da Segunda Guerra Mundial, antes até da criação do Estado de Israel, um movimento tipo da ONU, né, incentivando os países a adotarem judeus nos seus países. Então, sim, o Brasil tem bastante judeus, a Argentina muito mais. Então, os judeus se espalharam pelo mundo. Então, assim, vários começaram a imigrar para a Palestina. A maioria foi para os Estados Unidos, um percentual bem alto para a Argentina e um percentual menor para o Brasil, mas vieram muitos. E aí vem essa comparação. Mas então... E outra coisa, né? Ser nazista, essa é uma coisa importantíssima. Ser nazista, a pessoa não precisa fazer parte de uma religião, não precisa ter nascido nazista, ela pode se tornar nazista facilmente, entendeu? Basta entrar para o movimento, seguir lá a seita do movimento e beleza. Ser judeu, a pessoa tem que nascer judia ou se converter, que não é fácil, porque os preceitos, né, toda a lógica, né, de ser judeu é uma coisa muito difícil de ser seguida, tal, né? É uma religião diferente do que no movimento como esse, né, nazista. Então é por isso que tem movimento nazista no mundo inteiro, mas também tem na Inglaterra, é que você não fica sabendo, mas tem. E não são poucos, não. E Eu não duvido que o tenha. príncipe Não, Harry foi execrado, porque numa festinha maluca, ele se vestiu de nazista. Entendeu? não, eu realmente talvez não tenha sido clara. Eu não duvido que tenha. O que eu quero dizer Um é assim, monte. eu, como um país, né, que, vamos dizer assim, qual a relação nossa com judeus ou com a Europa, como a Inglaterra tem? Eu quero dizer assim, o quão perto estamos do que aconteceu? Muito longe, muito distante. O que aconteceu foi muito pesado aqui. Então, assim, eu diria que aqui teria muito mais a ver a relação de tipo, talvez, eu apoio, eu conseguiria, o que eu quero dizer assim, eu enxergaria muito mais fácil ver aqui as pessoas a favor ou contra do que no Brasil, o quanto a gente vê que eu falo, meu, qual é a relação que a gente tem tão forte com o nazismo, sendo que é uma ideologia que vai contra pessoas.
E sim, ainda a gente É ter de essa discussão exclusão, até né? Não é hoje. de inclusão, é de exclusão, né? Então, é por isso que eu disse. Eu não duvido que tenha aqui as pessoas, por Tem. exemplo, mesmo vamos falar vacina. Aqui eu vejo muito mais gente contra e tudo mais do que, por exemplo, no Brasil. Mas o que eu quero dizer é assim, é, no Brasil a gente tem bastante gente que a gente vê no noticiário, no YouTube, ou, né, falando sobre o nazismo, que não é uma coisa que a gente fez, vamos dizer assim, que pertencemos a nesse momento. Ah, beleza, muitos judeus foram para o Brasil? Foram, mas a gente não teve essa situação próximo, né? É isso que eu quero dizer. Mas é que não dá para dizer que tem mais aqui no Brasil do que... Não, é que como aqui é estranho acontecer um negócio desse, dá mais notícia, entendeu? Do que na Europa. Não, Alguém, mas é alguém estranho, É é isso estranho, que eu mas assim, não é quero porque dizer. tem mais, na verdade tem pouquíssimo mesmo aqui. Tem pouquíssimo. Não é uma coisa que você encontra assim, você vai tomar um café e de repente você descobre que a pessoa é nazista. Isso não acontece aqui, né? E Não, acontece na não, Europa. Eu já cheguei, eu perdi amigos, assim, eu tinha um amigo super próximo na Áustria, que assim, voltei para a Áustria várias vezes, né? Inclusive nos encontramos, tal, mas na última vez ficou claro que não tinha mais papo, porque o cara se mostrou nazista, entendeu? E assim, tipo, esse neonazista, né, neonazista, esse neonazismo de hoje, Jéssica, ele não é contra os judeus, especificamente. Ele é contra estrangeiros, ele é contra pessoas que, né, eles acham que podem estar misturando as raças e então, assim, ele é bem, ele é mais amplo, né? Ele é mais difuso, digamos assim, né? Também tem contra os judeus, mas ele é mais difuso. Então, pelo fato de ser raro no Brasil, mas ter, as pessoas acabam falando mais. O que aconteceu aqui, é que agora o mundo está discutindo muito mais fortemente, está numa fase de discutir mais fortemente a questão de direita e de esquerda, né? Então, com os movimentos, com o Bolsonaro no Brasil, com movimentos na Hungria, na Bulgária, então as pessoas na Polônia. Então, o tema voltou, né? Porque tem movimentos de direita e que movimentos de direita, porque as pessoas acabam, né, incorporando questões nazistas ou neonazistas. É por isso. Sempre teve, eu lembro de criança, de Santo André, eu sou do ABC, né? O movimento de skinheads, de neonazistas do ABC. Eu lembro de coisas do tipo, sabe? De ter ido numa festa uma vez, eu não sei quem é que ia cantar e a pessoa não apareceu. Não sei se foi Raul Seixas, eu não sei, porque tinha movimento neonazista. Eu tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, entendeu? E aí chama Carecas do ABC o movimento. Tem um movimento chamado Carecas do ABC, que é neonazista, ou passa por isso também, né? Mas, enfim, esses movimentos todos, o que acontece com eles? Eles acabam atraindo pessoas pela coisa do inusitado, né? Assim, nossa, né, ser neonazista no Brasil, ou ter um movimento neonazista no Brasil, tal. Outra coisa que acontece que você não vê tanto no Reino Unido é que a cabeça do britânico em geral é mais aberta ao estrangeiro, ele aceita mais fácil, entendeu? Ele não quer casar e morar com o estrangeiro e com o diferente, mas ele aceita a figura, porque é uma ilha que foi matriz do mundo durante 300 anos, então eles estão mais do que acostumados a conviver com o estrangeiro, entendeu? Então, o grau de aceitação de um britânico com relação a quem não é igual a ele é muito maior do que um francês e muito maior do que um alemão. É uma questão de exposição, né? O britânico foi mais exposto ao diferente, ao que não era da terra dele, do que um francês ou do que um alemão. Tem muito movimento nazista na França também, né? Enfim, não sei se a gente cobriu tudo, mas a coisa é polêmica no sentido de que, mas não tem liberdade de expressão, a pessoa não pode seguir o movimento que ela quiser. Mas se o movimento ele prega a destruição, né, de uma outra raça, de uma outra cultura, aí já é crime, né? Você não pode. A pessoa, você ficasse quieta no canto dela, beleza, mas quer a destruição. E aí tem a violência, tem a morte, etc. E tal, né? Então é por isso que são movimentos prescritos, né, que a lei proíbe, né? Então, é isso. Na Áustria, para você ter uma ideia, a Áustria estava, até pouco tempo, a Áustria estava totalmente num caminho assim de volta para o nazismo, né? Para os movimentos neonazistas. Aí elegeram um primeiro-ministro lá, de direita e tal, mas aí a coisa deu uma meia volta lá, caiu o primeiro-ministro e tal, então a Áustria voltou a... Mas é uma coisa latente, sabe que é latente, né? Uma coisa que está ali, meio que, sabe, assim, esperando o momento para aparecer de novo, né?
É isso. É o culto à imagem do Hitler, literalmente, né? As pessoas, tem gente que acha que ele está vivo até hoje, tem gente que acha que ele foi parar em Peruíbe, que ele tem, né, que acabou casando com gente, sei lá, e foi depois para Montevidéu. Tem muita história sobre Hitler, né? Você quer é só porque pega cinema assim, não, acho que não passa um ano que não tem um filme de sucesso que fale sobre o nazismo, que fale sobre Hitler. Não se fala de Mussolini, né? É engraçado isso, né? Que a origem foi, assim, a origem mais próxima do nazismo é o fascismo. Não é tão comum, né? Porque, claro, Mussolini ele depois acabou sendo ofuscado pelo que a Alemanha fez, né? Naturalmente, pelo que foi muito mais forte da Alemanha. Então é isso. E outra, depois que eu pesquisei o negócio do Harry, foi terrível. Isso acho que foi o começo do fim do Harry na relação com a monarquia britânica. Foi quando numa festa, o Harry sempre foi meio, Ah, né, é da pá verdade. virada. E aí, numa festa, a fantasia, festa à fantasia, o Harry vai vestido de nazista. E isso pegou no Reino Unido, aqui seria mal pra caramba também. Mas aí no Reino Unido, vamos pensar quantos britânicos não morreram contra os alemães, né? Na guerra, né? Contra o nazismo, né? Então fazer um negócio desse é rir das mortes, dos mortos, né? Então a pessoa morreu, né? À toa, era uma brincadeira. Não, não era uma brincadeira, né? Londres foi atacada, a gente morreu. Soldados britânicos lutaram, milhares morreram em guerras, né? Em batalhas, desculpa, pela Segunda Guerra Mundial. É isso. O que mais você acha? Eu acho que a gente tem que ficar. Sabe o que acontece? Quanto mais informação tem um povo, menos esses movimentos aparecem, sabe? Assim, menos força eles têm, né? Aí você fala assim, mas na Alemanha eles são bastante informados, tem bastante informação e tem movimento. Mas é tudo sob controle, entendeu? O medo maior é quando isso acontece em lugares onde o grau de informação não é tão forte como no Brasil, né? Que as pessoas acabam sendo cooptadas, assim, sabe? Tipo assim, você sabia que teve um momento... você já ouviu falar em Hitler? Todo mundo já ouviu falar em Hitler. Então, tem um movimento neonazista aqui e tal, não sei o quê. Como funciona? Sabe essa curiosidade meio besta, né? Então, esse é o problema básico. Uma das minhas pesquisas, porque eu também estou falando de Brasil, é que o maior partido de políticos nazista fora da Alemanha foi no Brasil. É chocante isso. Tipo, qual a nossa relação Brasil? Isso para mim é muito chocante, entendeu? Uma coisa é aqui, é muita gente, sei lá, Europa, ou vamos pôr a Polônia, porque a gente teve problemas, ou o que seja. Não, temos aqui uma população que não quer judeus no país, por tudo que vivemos, ou por uma história do passado. Agora, o que não me fez sentido quando eu li, quando fiz minhas pesquisas, é como um partido nazista fora da Alemanha, o maior fora da Alemanha, foi no Brasil. Então, assim. Mas não foi um partido oficial, né? É um partido paralelo. Que Não foi um partido que todas. disputou eleição. Foi um movimento nazista no Brasil. Mas já tem que lembrar também. Então, mas isso já foi, passou, né? Isso é coisa entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar também que a quantidade tem a colonização alemã no Brasil, né? Do século XIX, né? Então, o sul do Brasil, com a colonização alemã, trouxe com eles essa questão, né? Do ódio aos judeus, né, da xenofobia. Né? É só você ir para uma cidade do sul, dessas que são mais ligadas à cultura alemã, que você vai ver que a cidade é bem fechada em termos de cabeça ao que é diferente, entendeu? Então vai lá uma pessoa diferente deles, né, que não seja branca, né, não precisa ser nem de olho claro, mas branca, tal, que com traços alemães, europeus, já não, sabe, assim, rola um preconceito pesado, assim, não vou nem citar cidades, mas é muito comum isso. Então imagina, transpõe isso lá para a Alemanha do século XIX. É barril de pólvora, né? Óbvio. Mas, enfim, eu acho que a gente cobriu. E aí, agora no movimento, agora com o Bolsonaro, né? Não que o Bolsonaro seja, mas assim, as pessoas meio que estão se sentindo, algumas, né, à vontade, né, para poder falar sobre isso. Bom, já teve ministro do Bolsonaro que literalmente, assim, ele acabou sendo demitido pelo próprio Bolsonaro. Porque o cara abriu total, falando assim, tipo assim, declarou, só não falou com todas as letras, mas assim, tem uma imagem dele, ele falando e tocando uma música, sabe? Porque Hitler gostava muito de Wagner, eu também gosto de Wagner, que é o compositor alemão Richard Wagner, né?
E aí tá tocando uma música tal, né? Que era o símbolo, que é uma música que inspirou Hitler tal, né? Não que ouvir Wagner seja um problema, mas um cara fazer uma gravação de um vídeo oficial com música de Wagner ao fundo, não dá, né? O cara tá querendo dizer alguma coisa com isso, né? Ele não quer. A Ele, comentarista da Jovem Pan, recentemente, que fez um sinal com a mão e foi demitido, né? O Adrilles, não não sei sei. o nome. Mas, Nunca vi o cara. com muita frequência a gente está vendo pessoas na mídia, que seja político, que seja alguém famoso, que artista, seja, se expondo numa situação que você fala, meu, como? Aqui, né? E a pergunta que não quer calar, a avó do Hitler era judia ou não? Ele sofreu na mão dela, por isso que ele fez tudo isso. Gente, que história é essa, maluca? Então, a história, esse não se sabe se ela era judia ou não, mas que tem uma história sobre a avó dele, alguma coisa com relação à avó, tem. Hitler nasceu na fronteira da Áustria com a Hungria, com a Alemanha, né, no lado austríaco, e assim, vamos combinar aqui, mas qual seria a probabilidade de Hitler ter tido uma avó judia? Enorme, porque a comunidade judia estava em peso na Alemanha, concorda? Então, assim, a concentração maior de judeus no mundo estava na Alemanha, antes do nazismo, né? Na Alemanha e depois na Polônia. Então, imagina, sei lá, de cada 10 pessoas, quantas eram judias? Sei lá, talvez 3 pessoas. É um percentual muito alto, né? 30%. Então, provável, mas não quer dizer que a avó dele professasse a religião, que ela praticasse o judaísmo, que Hitler tivesse sido criado no mundo judeu, entendeu? Isso parece que não aconteceu. Mas se ela foi judia ou não, talvez. Por exemplo, eu trabalho com pessoas que recentemente, eu estava falando com um rapaz, o Ricardo, eu estava falando assim, aí ele falou assim, falei, quando eu viajo, eu gosto de visitar a igreja, tá? Ele falou assim, eu não tenho essa relação forte com a igreja católica, porque a minha família é judia. Eu falei assim, se você é judeu? Ele falou, não sigo, entendeu? Mas assim, o cara é judeu, né? Mas não segue. Mas imagina na Alemanha no século XIX, as chances eram grandes que ela fosse judia. Agora, as pessoas começam a procurar motivos para tudo quanto é lado, mas o motivo maior dessa perseguição a judeus é o que eu falei agora no vídeo, que essa proximidade entre eles levou esse ódio dos alemães aos judeus, porque os judeus são um povo muito organizado, produtivo, tal, e que outra, né, e que tinha e lidava com dinheiro, né? A organização, a produtividade leva à acumulação capitalista, acumulação financeira, e aí os judeus se envolvendo em diversos negócios. Acabei de ler um livro sobre a COFAP, e a COFAP foi uma empresa, a terceira maior empresa automobilística de peças para automóveis do mundo, peças e partes, e ela durou até 1997. É uma empresa brasileira, fundada por um judeu russo, nascido no Brasil, que é o Abraham Kaczynski. Então, o senhor Kaczynski, a família dele veio para cá, o pai dele era judeu, russo, veio para cá fugindo de outro tipo de perseguição aos judeus na Rússia, e não tem a ver com Hitler, tem a ver com o movimento. Então, no mundo inteiro isso acontecia, sabe? Então, os judeus na Rússia, se você pegar o Estado de Israel, quando ele foi montado, quando nasceu o Estado de Israel, a maior parte da população tinha nascido na Rússia. Todo mundo era judeu, claro, mas a maior parte nasceu na Rússia, entendeu? Que acabou imigrando para Israel. Então, você vê, indústria no Brasil, várias indústrias no Brasil, vários negócios no Brasil, começaram com judeus. Por quê, Joimar? Mas por que com judeus? Porque é uma questão de organização, né? De disciplina, de foco no trabalho, acaba tendo, né, uma visão diferente dos outros e tem o dinheiro para isso e monta o negócio. Foi o que o Kaczynski fez com a COFAP. Antes disso, o pai dele também já tinha montado um super negócio e tal. Recomendo, quer dizer, recomendo o livro da COFAP, assim, em termos, porque é um livro muito técnico, assim, né? Fala muito sobre compra e venda de produtos, de negócios, então, vale a pena. Mas não é sobre nazismo o livro, tá? Enfim, certo? Cobrimos? Sim, cobrimos. Arrasou. Ótimo. Muito bom. Jéssica, qual a sua bandeira do Brasil? Viva! Do Brasil. Que dia que é o... que dia... Ixi, eu vou falar uma besteira agora, não vou saber a resposta. Quando que é o dia da bandeira? Estava vendo um programa de quiz nessas coisas, né? Assim, quando que é o dia da bandeira, Jéssica? Não me fale disso, porque eu já estou fazendo aqui meu Life in the UK, que eu já não sei. 1 milhão de coisas. Qual que é o dia da bandeira no Reino Unido? Então, qual que... Você sabe... Você sabia que a bandeira da Inglaterra é a junção das 4 bandeiras? Eu sabia. E como é que se chama essa bandeira?
do Reino Unido? No idea. Não faço ideia. Não, ela tem um nome bonitinho. Então, cada bandeira ela tem um nome. A bandeira da Escócia é St. Patrick, blá, blá, blá. A bandeira Não. Não, tá errado. A da Irlanda é St. Patrick, a da Escócia é St. Andrews. E aí vai. Isso que eu tô falando, cada uma tem o seu nome e aí a bandeira principal tem o nome. Você acha que eu sei qual que é? Tô A aprendendo, tô bandeira aqui, ó. principal se chama Union Jack. É um apelido da bandeira. Poucas bandeiras têm apelido. Essa bandeira, a bandeira do Reino Unido é muito famosa por se chamar Union Jack. Union Jack, porque é um nome comum, né? No Reino Unido, no mundo anglo-saxônico. Então, é uma junção. Se você pegar a bandeira do Reino Unido e for tirando as partes, vai chegar, lá tem a da Inglaterra, de Gales, a da Escócia e da Irlanda. Da Irlanda do Norte, claro, né? Então, é isso. Óbvio. Então, Então, e tem um dia da bandeira aí ou não tem um dia da bandeira? Com certeza deve ter o dia. Vou chegar. Próxima eu te respondo. O nosso aqui, o Brasil tem umas datas, Dia da Bandeira, eu nasci na época dos militares, né? E a gente tinha que cantar o hino da bandeira e tal, né? Aqui é 19 de novembro, só para constar. Num quiz você nem ia saber, né? Quando é o Dia da Bandeira? Não. Estou fazendo a prova Life in the UK, eu acertei você precisa acertar 24. Você tem 10 no chute. Nossa. Eu não sei. Eu falei as perguntas que tem. Quantos lagos, quantos rios, Quantos parques tem no Reino Unido? Eu tô aprendendo, tô aqui Vamos na fazer, a decorei. gente pode montar aqui, ó, já me pediram aqui, ó, do nosso último vídeo, me pediram assim, pede para a Jéssica para ela falar como é que é a imigração no Reino Unido. No geral, sabe? No geral. Então, se você puder pesquisar um pouco aí, contar a sua experiência e depois, né, pesquisar um pouco também. No geral, assim, como é que funciona a imigração aí? Essa prova que você vai fazer, a pessoa quando chega, a gente sabe que o Reino Unido é o país, talvez o mais, tirando os Estados Unidos, né, o mais desejado para a imigração, né? Mas vamos, que já deu o nosso tempo. Beijos, Jéssica. Tchau, pessoal. A tout à l'heure. À tout à l'heure.